a gente vai justamente conversar sobre como ter paz nessas escolhas, né? Porque geralmente, quando a gente precisa escolher alguma coisa, aparece uma indecisão terrível, né? Cria aquela angústia, a gente fica meio atormentado, preocupado. E se eu escolher a coisa errada, né? E se eu não souber ir pelo caminho certo? E se não der certo? E aí começa a surgir várias preocupações na nossa cabeça. A gente sabe bem o que é indecisão, né? As mulheres sabem bem o que é isso, principalmente quando vão escolher uma roupa, né? Tem dificuldade, essa ou aquela, vê aqui qual que tá melhor, quem é marido sabe, né? O marido vai lá, o avaliador. Aí você pergunta, olha, a roupa tá boa? E aí dependendo, né, da resposta, às vezes nem depende da resposta, você muda mesmo e vai com outra roupa. Então é uma decisão normal que aparece na nossa vida sempre que a gente precisa fazer uma escolha, sempre que a gente precisa ir tomar uma decisão. O problema é que as decisões mais sérias, elas acabam atormentando a gente, né? Acabam angustiando, tirando a paz, justamente porque você não quer errar, você quer fazer a escolha certa. E aí, como que você faz esse processo para que você tenha mais tranquilidade nos seus resultados, né? Para que você tenha mais assertividade? É certo que a gente precisa entender que errar faz parte, e se errar é preciso se aceitar. Mas a gente vai ver aqui um passo a passo que nos ajuda a pensar melhor sobre essas escolhas. Então, quando você se encontra no meio de uma encruzilhada, você vai precisar tomar uma decisão. E aí, por mais que isso tire a tua paz, né, você pode seguir uns passinhos que vai te ajudar a ter mais assertividade quando você segue aquele caminho, quando você toma aquela decisão. Então, sem medo de escolher o errado, porque a gente sabe que está correndo esse risco, quem escolhe corre esse risco. Se você não escolher, você não vive, né? Se você não se arriscar, você não vive. Então a gente corre o risco de errar sim, mas aí a gente vai pegar, né, uns passos para evitar errar menos, né? Ou para errar menos. Seja bem-vinda, Paulinha. Justamente nessa situação que a gente precisa escolher. Eu conheço uma pessoa que é totalmente indecisa, mas é indecisa em tudo. Tem certas coisas que é muito rápido, ela toma decisão, mas no geral, quando é para comprar coisa, ela é extremamente indecisa. E aí ela vai comprar as coisas e depois volta, não, eu não quero isso, vai lá na loja e troca. E aí, se já é difícil você escolher uma coisa, imagina quando você vê ali seu dinheiro vinculado àquilo, e aí sim você vai ter que escolher alguma coisa daquela loja. Coisas simples é normal, mas e aquelas coisas que tiram o teu sono, né? Que te deixam mais nervoso, agitado, né? Que tiram o teu apetite, que tiram o teu bem-estar mesmo, a tua tranquilidade, você fica mais nervoso, irritado, impaciente com as pessoas, porque tem que tomar essas decisões. Aí sim fica muito mais difícil. É claro que você não é obrigado a escolher, né? E uma opção é você não escolher. Você vai ali numa loja, vê vários produtos, fica ali, esse, enche a cesta de coisa. Tem gente que faz muito isso com carrinho online, né? Enche a cesta de coisa, enche o carrinho de compras, quando vai ver, não quero nada, deixa tudo lá. Então já é uma escolha, né? Você escolheu não comprar aquilo. O problema é que tem algumas situações que nos exigem essa escolha. E aí o princípio básico é o seguinte, e esse princípio é muito bom, né, para te ajudar a ter certeza, a ter mais tranquilidade nas suas decisões. Então, sempre que você tiver numa encruzilhada que precisar decidir alguma coisa, pensa o seguinte, isso vale para as coisas simples e para as decisões mais sérias, né? Sempre que você tiver que escolher, lembre que muitas opções te paralisam. Quando você tem muitas opções, quanto mais opções você tiver, mais difícil vai ser de você chegar a um denominador comum. Mais difícil vai ser de você encontrar uma única alternativa. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que, para escolher, para ter mais assertividade na sua escolha, você vai precisar reduzir o número de opções. Então, nessa situação, o menos é mais, o menos é melhor. Quanto mais você reduzir as suas alternativas, maior chance você tem de não ficar paralisado naquela situação e de acertar no que você vai decidir. Presta atenção. Quanto mais escolha você tem, mais difícil é de escolher, né? Então, quando você está fazendo uma prova, e a prova ela tem, faz tempo, não sei quanto tempo faz você não faz uma prova, mas a prova de alternativas, né?
A, B, C, D, E. Tem 5 alternativas. Pronto. Essa é uma prova mais fácil ou mais difícil de uma prova que tem 4 alternativas? Tem só A, B, C, D. Né? Aqui tem A, B, C, D. Você tem uma probabilidade menor de errar do que na que tem 5 alternativas, justamente porque você tem menos opções para errar. Então segue sempre esse princípio quando você for tomar as suas decisões, né? Você vai eliminando ali, quando você tiver que escolher, você vai ter que colocar critérios, né? Vai estabelecer alguns critérios justamente para eliminar as alternativas que são desnecessárias e focar naquilo que você quer. Quais são os critérios? Você que vai criar os critérios, né? Conforme aquilo que você quer, aquilo que você tem interesse. Conforme, né, a sua necessidade também, o seu objetivo. E aí, quanto mais você for reduzindo as opções, lembra da questão da prova? Se a prova for só, né, 3 alternativas, 2 alternativas, né? É muito mais fácil você escolher V ou F, né, verdadeiro ou falso. É mais fácil você achar ali a resposta. Então, esse é o princípio essencial que vai te ajudar a trazer mais tranquilidade na hora das decisões. Você vai reduzir as opções. E aí, isso é muito claro quando eu digo que vale para as coisas simples e para as coisas mais difíceis. Tipo, você vai escolher a cidade que você vai morar. Você tem 10 opções. É claro que é mais difícil você avaliar as 10, então você precisa ir reduzindo para avaliar com mais assertividade uma opção. O emprego, né, o casamento, aí você tem várias opções, né, vários rapazes aí disponíveis, aí você vai eliminando. Mas eu tô falando isso porque eu fui comprar um óculos, eu uso óculos, né, não enxergo bem de longe. E aí eu gostei de vários. Toda mulher praticamente é assim, né? Colocou vários lá na mesa e eu disse, meu Deus, como é que eu vou escolher um agora se eu gostei de todos? Aí a vendedora disse, calma, a gente vai por partes. Eu achei muito interessante porque ela foi justamente eliminando. Ela pegou os que eram semelhantes, colocou ali juntinho e disse, entre esse e esse, qual que fica? Eu, esse, entre esse e esse outro que fica. E assim eu fui eliminando. Né? No caso das nossas alternativas, das nossas opções, que a gente tem nas situações mais sérias para resolver, a primeira coisa que a gente elimina é aqueles que a gente não gostou muito. Né? Ah, esse daqui eu gostei mais ou menos, então vai para cá, né? Você está escolhendo a cidade que você vai viver. Ah, essa daqui eu não gostei muito, vem para cá. Então você vai tirando as alternativas conforme as que menos te agradam. Então não te agradou muito, já vai deixando de escanteio, justamente para reduzir esse número de opções, esse número de alternativas que você tem, né? Da mesma forma dos óculos, até que ela chegou entre 2, esse e esse, qual que você quer? Aí eu experimentei, né? O que é mais leve, o que é mais confortável e tal, tá, esse. Então, ela foi eliminando, da mesma forma a gente faz com tudo, né? As mulheres sabem que no supermercado a gente vai entre esse e esse, qual que é, né? Quando vai escolher uma roupa, entre essa e essa, qual que é? Então, é muito esse princípio simples que a gente usa no dia a dia, a gente leva também para as decisões mais sérias que a gente vai tomar, né? Claro que algumas decisões a gente toma no automático e nem se percebe que os critérios que a gente está usando para decidir aquilo. Mas quando precisa de um pensamento, né, de uma reflexão sobre aquilo, quando você se vê numa encruzilhada e você precisa decidir se vai para um lado ou se vai para o outro, aí sim isso se torna muito mais importante, né? Isso se torna essencial. Então, esse princípio, quando você tem ele em mente, né, fica muito mais fácil de você definir suas alternativas e não ficar paralisado. Pensa sempre o seguinte, quanto mais opções você tiver, mais difícil vai ser de você escolher. A gente geralmente pensa que é o contrário. Quanto mais opção a gente tem, mais o olhinho brilha, assim, a gente pensa, eu tenho muitas alternativas, muitas opções, então eu vou fazer a festa aqui. Mas na realidade, mais difícil fica de você escolher. Ó, tem uma sorveteria que chama 50 Sabores. Lá tem 50 sabores de sorvete. Dizem eles, né? Eu não sei, não parei para ver se tem os 50. E aí, quando você chega lá na sorveteria, é tanto sabor de sorvete que você fica meio perdido, né? Você não sabe bem o que escolher. E o sorvete é caro. Então, você não quer errar, você quer escolher o sabor correto. Aí você fica, deixa eu experimentar aquele outro e tal. É muita opção. Se você passa o dia ali, talvez, só na palhetinha, escolhendo, provando sabor de sorvete. E acaba, ou não escolhe nenhum, ou escolhe sempre o mesmo, que você já é acostumado,
ou erra na escolha. Então, vale a pena você ter milhões de opções, né? Claro que para sorveteria vale, eles chamam a atenção do cliente, né, dando a ideia de que tem muita variedade, e realmente tem. Só que essa variedade, ela acaba deixando o cliente mais confuso. E aí o atendente tem que ter muita paciência para atender ali o cliente, né, para que ele experimente os sabores que ele quer experimentar. Na vida é do mesmo jeito, né? Você pensa que muitas opções vai te, eu tenho um leque aqui de opções, eu tenho muitas alternativas. Só que isso vai dificultar a tua escolha. Então, o princípio essencial é, vamos reduzir. O que não me chama tanta atenção, o que não enche muito os meus olhos, o que não faz parte do meu objetivo, eu já tiro. E depois eu vou criando critérios para eliminar, até que fiquem as decisões que realmente, as opções que realmente valem a pena uma análise, uma reflexão, para dali você escolher. Esse é o princípio básico. Entendeu esse princípio? A gente vai para o segundo passo, que são exatamente as duas maneiras que acabam tirando a tua paz na hora que você precisa tomar as decisões. Já reduziu tudo, tá? Agora eu preciso decidir entre essas alternativas que ficaram, que foram as mínimas viáveis, né? E às vezes você faz essas coisas, essas duas coisas, não pensando que você vai fazer uma coisa ruim. Você não está pensando que você está agindo de uma maneira que vai ser prejudicial. Você está pensando que está fazendo certo e que aquilo é melhor para você, para que você tenha uma paz, uma tranquilidade, né? Você vive uma situação mais leve. E a primeira coisa que você faz e que você não deveria fazer é não deixar para depois. Às vezes a decisão é difícil. E aí, qual é a tendência? Deixar para depois. Toda tarefa que é um pouco mais difícil, a gente sempre empurra, né? Vai ali procrastinando, depois. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: se você deixar para depois e você realmente deixar para depois, você não ficar angustiado com aquilo, não ficar perturbado, aquilo vai e volta na tua lembrança, aquilo tira a tua paz, tira o teu sono, tudo bem. Se você deixar para depois e isso não te incomodar, beleza, não tem problema. Agora, quando você deixa para depois na intenção de que você vai ficar mais tranquilo e que aquilo vai te dar uma paz, você está fazendo errado. Porque vira e mexe aquilo ali volta e vai te incomodar. Então, vira e mexe aquilo vem e tira a tua paz, incomoda, causa um desconforto. E aí é muito pior do que se você tivesse pegado a situação, analisado e já tomado uma decisão. Não é do imediatismo, mas é do não enrolar, não deixar para depois ou não fingir que não está acontecendo nada. Então, quando você segue esse princípio, quanto antes você resolve o problema, quando você, na realidade, resolve logo o problema, quanto antes você resolve, mais você fica em paz. É tipo aquela conta que você fica, cuidado para não esquecer, cuidado para não esquecer. Então, quanto antes você paga, mais você pode ficar despreocupado com aquilo, porque já está resolvido, já pode seguir para o outro desafio. E aí é importante você perceber que você não precisa postergar as suas decisões, Por mais que elas sejam difíceis, não fica empurrando com a barriga, Não fica evitando não escolher. Porque você pensa que isso vai te deixar em paz, só que não vai deixar. E aí, se isso não vai te deixar em paz, volta e mexe, você está angustiado com aquilo e preocupado com aquela situação, não vale a pena você ficar deixando para depois. É claro que tem situações que tem seu tempo, Você não tem como resolver logo, precisa esperar certas coisas. Tudo bem, mas se você puder resolver e se isso vai te dar paz, resolve e deixa, e fica em paz. Não fica ali naquela situação meia boca, porque fica uma coisa que nem é tranquilidade, nem é paz, você fica iludido pensando que está tendo paz por não resolver aquilo. E aí tá tudo de cabeça para baixo. E aí outra coisa que você não deve fazer, e que às vezes a gente faz pensando que é o melhor para a gente ter uma vida mais tranquila, para ter mais paz, é justamente não decidir e deixar que as coisas aconteçam. Deixa pra lá, O deixar para depois é um dia eu resolvo. O não decidir é simplesmente esquecer aquilo, deixar totalmente a Deus dará, como diz o outro, Isso é ruim porque tira a tua paz do mesmo jeito. Pode não tirar na hora, mas você pode não gostar do resultado. E aí você vai se arrepender de ter tomado a atitude
de não ter decidido, né? Você decidiu não decidir, depois você se arrepende de não decidir. E por que você se arrepende? Porque você simplesmente deixou. Quando você decide não decidir, mas você tem consciência disso, não, eu estou escolhendo não decidir e a partir daí eu vou arcar com as consequências. Tudo bem, você está bem mais tranquilo. Agora, quando você vai o não decidir, no sentido de deixar para lá e pensar que isso não volta para você, quando voltar, pode ser que o problema esteja maior, pode ser que você não goste das consequências do desenrolar daquilo, e aí vai ser muito mais complicado, vai dar, digamos, muito mais trabalho, né? Você vai, vou deixar isso quieto, vou deixar isso para lá, vou ver no que dá. E aí quando você percebe, aquilo já está muito maior. É claro que em situações insignificantes isso não vai fazer diferença nenhuma, isso realmente vai te deixar em paz. Mas em situações mais sérias, mais delicadas, que precisam de uma atenção, né, isso vai te causar um prejuízo. Então não cai nessa onda, né? Ah, deixa que a vida leva e aí você fica decidindo isso de forma inconsciente, você não tem consciência dos prejuízos. Eu tenho uma amiga que ela fez isso com a Receita Federal, né? Uma das piores coisas que você tem para fazer isso. E aí, quando ela fez a declaração dela, ela esqueceu de colocar uma renda que ela teve. Foi uma renda pequena, mas ela precisava ter colocado. E aí foi uma bobagem, ela caiu na malha fina. Quando ela caiu na malha fina, que ela recebeu a carta, ela disse, eu não tenho dinheiro para pagar isso agora, vou deixar isso aí, né? Vou deixar rolar, vou decidir não decidir nada, vou deixar por aí. E aí ficou. Só que a Receita Federal é uma coisa que você precisa resolver o quanto antes, porque isso tira, sim, a tua paz. E aí, passou um ano, passou 2, passou 3, e aí começam a aparecer os problemas, né? Quando você vai resolver certas situações, você precisa ir na Receita Federal para resolver pendências, né? E aí você se vê obrigado a resolver aquilo. Daí passou um tempo, ela foi na Receita, e aí uma dívida que era pequena, né, um potencial de ser bem pequena, se transformou assim numa dívida de 5 vezes mais, né? Essa dívida cresceu muito. Daí ela foi, não, tá muito caro, não tenho condição, não tinha condição de pagar o antes, agora é que eu não consigo. Vou deixar aí, né? Vou ver o que rola. Depois a dívida já estava maior ainda, e assim foi. Até o momento que ela resolveu realmente resolver aquilo, foi lá, tomou uma atitude, né? Teve umas coisas que facilitaram, teve uns decretos que tiraram alguns juros de cima e tal, e aí facilitou o pagamento da dívida, e aí ela aproveitou a oportunidade. Mas tem coisas insignificantes não vão fazer diferença se você deixar para lá, mas tem coisas mais sérias e quanto mais, né, você decide não decidir, mais isso tira a tua paz. Pode não tirar naquele momento, mas posteriormente você vai sentir essa angústia, esse tormento por conta dessa decisão que você não tomou. Então essas duas coisas, né, não deixa para depois, né, não fica tentando deixar para depois pensando que você vai ficar mais tranquilo e não decide não decidir pensando que você vai ficar mais tranquilo, que pode ser que isso te traga mais problemas do que o fato de decidir. Então, nessa situação da Receita Federal, né, foi a pior opção que tinha. Poderia ter feito algo mais assertivo nesse sentido. Mas é aquele negócio, né? As pessoas aprendem com as experiências também. E aí, ao invés de deixar para depois isso, né? Quando eu falo de deixar para depois, eu não estou dizendo para deixar bem para depois. Não precisa ser de imediato, é claro. Mas você também precisa pensar sobre as coisas. Tem certas decisões que uma noite de sono ajuda bastante a clarear as ideias, né? Tem certas decisões que você não pode tomar quando você está muito triste. Você não pode tomar certas decisões quando você está muito feliz. Então você precisa ponderar essas coisas. Quando você está muito cansado, né? Quando você está em situações muito extremas, você não pode tomar certas decisões. E aí você precisa ter essa sensibilidade para entender, não, esse não é o momento certo. Então deixa eu maturar aqui esse pensamento uns 3 dias, uns 4 dias, né? Deixa eu pensar um pouco sobre isso. É importante que você pense, que você durma sobre aquele problema, digamos assim, mas é importante também que você estabeleça prazos.
para você não cair naquela armadilha de depois, e assim nunca resolve. Então coloca prazos, daqui a uma semana eu vou resolver isso, daqui a 4 dias eu quero ter uma decisão para isso, né? Daqui a um ano eu vou resolver isso. Não sei quais são os prazos que são mais eficientes na tua realidade, mas aí você coloca prazos para decidir aquilo e isso vai te ajudar a nortear, não ficar empurrando com a barriga ou enrolando, né? Não cair naquele negócio, é ruim, vou enrolar o quanto mais. Não, seja assertiva. Pensa sobre o assunto, vê o que você precisa analisar, estudar sobre aquilo e estabelece um prazo. Quando você tem prazos, fica muito mais fácil de você não se desviar do objetivo. O meu objetivo é tal, então eu preciso decidir até tal dia, né? Até tal época, até tal situação, e a partir daí você cria um foco para resolver aquele problema, né? E não cai nessa armadilha de deixar para depois ou de decidir não decidir. Dorme, pensa, conversa com alguém que pode te ajudar, estuda sobre, né, a situação, vê algumas possibilidades que podem te dar um norte, uma luz de como resolver aquilo de uma forma melhor, mais com mais sabedoria. E a partir daí você decide. É claro que chegar no prazo você ainda não conseguiu, estabelece um novo prazo, mas não fica postergando isso pensando que vai tirar a tua paz, que vai te dar paz, porque na realidade isso tira a tua paz, né? O contrário. Então, você não vai pensar por tempo indeterminado, você vai pensar por um tempo certo, com prazo e com uma meta, certo, né? Você vai fazer isso, que é muito importante para te ajudar a nortear e a seguir o objetivo. E a segunda coisa que vai te ajudar a se preparar ou a tomar as atitudes corretas. Lembra que lá no começo eu falei que quando a gente escolhe, a gente está sujeito a errar? A partir do momento que você deu um passo, que você tomou qualquer atitude, você está sujeito a errar. Isso não tem como fugir, né? Quem vive está sujeito a erros. Se você não tiver que escolher nada, se você não tiver que falar nada, se você não tiver que se movimentar, se você não tiver que viver, provavelmente você não vai errar. Mas se você viver, se você se movimentar, decidir, escolher, você corre o risco de errar. Então, mesmo que você veja todo o panorama, né, reduziu as alternativas, criou os teus critérios, pensou bastante sobre aquilo, claro que você ainda corre o risco de errar. E aí vem, né, o outro princípio, que é o seguinte: quando você for tomar uma decisão, pensa sempre no pior cenário possível. Qual seria o pior cenário possível? Pensa primeiro o seguinte: eu tenho 2 cenários, eu tenho a opção 1 e a opção 2. Se eu escolher a opção 1, para que caminho eu vou? Se eu escolher a opção 2, que caminho eu vou? Onde eu vou chegar? Certo? Pensou? Qual seria o pior cenário nessas 2 situações? Né? O que seria de mais ruim que poderia acontecer? É claro que você não vai conseguir prever o futuro, mas você pode estar preparado para algumas coisas que podem te derrubar, que podem tirar a tua paz. E a intenção é justamente isso, né? Quando a gente prepara a mente para certas coisas, a gente fica mais fortalecido quando essas coisas acontecem. Quando elas não acontecem, ótimo, a gente está no lucro, né? Tá tranquilo, mas são justamente os problemas que nos derrubam, não são as vitórias. Por isso que a gente se preocupa, mas uma preocupação útil, né? De você estar preparado para aquilo, não de ficar atormentado, angustiado, sem dormir, porque aquilo pode acontecer. Não é bem isso. Então pensa o seguinte: você vai comprar alguma coisa pela internet, aí você vai numa loja que você não conhece bem, nunca ouviu falar o nome da loja, tem o produto que você quer e está com preço ótimo. O que você faz? Pesquisa a loja. Qual que é a reputação da loja tal, né? Vai lá no Reclame Aqui e tal, procura a reputação da loja. Você só vê comentário bom, você vê avaliação boa do produto, você vê que a loja é bacana. E aí é uma loja lá da China, digamos, bem distante, que é mais difícil resolver as coisas, né? E aí você diz: não, eu vou comprar daqui. Eu acho que vai dar certo, o produto é bom, o preço tá ótimo, chega no tempo que eu quero, eu vou comprar daqui. Você decide comprar daquela loja. Só que aí, qual é a sua expectativa? Que o produto chegue na data certa, que o produto chegue perfeitinho, sem nenhum defeito, né? E que resolva aquele problema seu, que ele sirva para o que você quer.
que ele realmente atenda a sua expectativa, a sua necessidade. Beleza, esse é o melhor cenário, né? O que vai acontecer de melhor. E qual seria o pior cenário? E se o produto não chegar? E se o produto for entregue errado? E se vier com defeito, né? Você tem que se pensar nessas coisas porque elas podem acontecer. Às vezes você pensa, eu não vou pensar no pior cenário não, porque isso vai puxar coisa ruim para mim. Não, você está simplesmente se preparando. Não tem uma energia que puxe algo ruim, não. Você está se preparando para aquilo. E aí, se o produto não chegar, você sabe que caminho. Não chegou. Então eu vou entrar em contato, vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo outro. Você já sabe os caminhos que você tem que percorrer para resolver aquele problema. E aí você não fica angustiado, desesperado porque aquilo não chegou. Agora é o seguinte, pensar no pior cenário, se preparar para ele e não é ficar também toda hora, e se isso acontecer? E se não chegar? Eita, e se entregar errado? Vixe, se vier com defeito? Não, não é isso. Pensou, né, encontrou, aceitou que aquilo pode acontecer, segue a vida. Não é para ficar atormentado, é simplesmente para estar preparado caso alguma coisa aconteça. Você não precisa se desesperar, se angustiar, se irritar por causa disso. É muito nesse sentido. Então, pensa sempre isso, né? Depois que você decidir, pensa nos cenários. E o que seria muito ruim para você, se prepara para aquilo. Porque se aquilo acontecer, não vai te abalar tanto. Não vai te deixar tão deprimido, tão frustrado, tão ruim. E como a gente é ser humano, está vivendo, está escolhendo, a gente está sujeito, sim, a fazer escolhas erradas. Da mesma forma que percebeu que está errado, você simplesmente pode recomeçar, mudar o rumo, fazer diferente, né? Tentar uma nova estratégia. Não é que está errado que você vai ficar ali, deu errado, deu errado, deu errado. Não, refaz a estratégia e segue. Não vai ficar paralisado por causa daquilo. O objetivo é justamente você ficar em paz com os resultados da sua escolha e não o contrário. Então, você percebe que o princípio principal ele precisa ser mantido, você precisa reduzir a quantidade de alternativas, porque se você não reduzir, você não consegue pensar melhor sobre as alternativas, né? Você não consegue pensar com clareza sobre isso, fica um embaralhado, fica uma confusão, você também não consegue pensar os cenários de cada opção, e aí fica muito mais difícil de você decidir. Quanto menos opções, mais clareza você vai ter para o seu cenário dentro do objetivo que você quer, né? Para os resultados da sua escolha dentro do objetivo que você quer. E aí você também não fica paralisado, você não fica com medo de sair do lugar, porque as opções estão mais enxutas e são realmente as opções que você quer, que te agradam, que te fazem bem. Então, bora lá, né? O que a gente faz para escolher bem e ficar em paz com as nossas escolhas? Primeiro, a gente tem que considerar as possibilidades. Que opções eu tenho? Quais são as minhas alternativas, né? Depois você vai reduzir essas opções, de forma que fique muito mais simples. Lembra? Tipo o concurso da Miss Brasil, vai de todos os estados, né? Vai reduzindo, Miss Universo também, vai reduzindo, até chegar ali nas 3 finalistas, né? Tipo mata-mata no futebol, do mesmo jeito, vai reduzindo, até chegar aos finalistas. Então, é nesse sentido. Você também precisa evitar deixar para lá, né? Você vai ficar com incômodo e vai ficar deixando aquilo para lá. Não precisa resolver de imediato, mas também não pode deixar para lá. Você precisa também evitar, né? Escolher o não escolher, porque você pensa que você está se livrando de uma responsabilidade e na realidade não está. E outra coisa que você precisa fazer é pensar sobre o assunto. Pensar sobre o assunto com prazo para ter uma resposta, com prazo para ter, né, uma definição daquilo. Não vai pensar por tempo indeterminado, porque isso vai te colocar no mesmo ciclo de deixar para depois. E se preparar, né? Caso a sua escolha não seja boa, você está preparado para aquilo, né? Você pensou, estudou, refletiu, tomou a melhor decisão. Entretanto, se o resultado não for o que você esperava, você está preparado para aquilo e aquilo não vai te derrubar, aquilo não vai te estremecer. É claro que vai mexer contigo, né? Você vai ficar triste com aquela situação, mas não é uma situação que vai te deixar muito tempo para baixo. Você vai conseguir superar com muito mais facilidade porque você estava preparado para aquilo. E isso é uma preocupação útil, né? Uma preocupação que você pode se preparar. Preocupação inútil é uma coisa que você só faz e as possibilidades de acontecerem são poucas.
E é um pouco disso, né, desses passos, desses princípios que nos ajudam a ter paz com as nossas escolhas. E aquele essencial, básico de tudo. Entenda que quem escolhe, quem se arrisca, sempre corre o risco de errar. E isso é humano, você não pode se culpar por causa disso. Errou, segue em frente, cria outra estratégia e continua o caminho. Não pode ficar parado. Gente, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado, né, que tenha te dado uma